Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar em mais uma terça-feira. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, onde Allan Kardec vai trabalhar conosco coletânea de preces. É um estudo muito importante, proposto pela espiritualidade e por Kardec, neste capítulo, que muitos de nós não damos uma devida atenção. Raramente, as casas espíritas, ao estudarem as obras básicas da codificação, no caso, o Livro dos Espíritos, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, elas passam a introdução, no caso do Livro dos Espíritos, também do Evangelho segundo o Espiritismo, a conclusão, conforme está no Livro dos Espíritos, e aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo 28, que aborda sobre a prece. Temos aprendido que a mesma é o alimento da alma. Então não é o alimento do corpo, é o alimento da alma, para nós que nos encontramos encarnados. Para os irmãos que já estão sem o corpo físico, é o alimento do espírito. E nos itens 30 a 33, o Kardec propõe o subtítulo Submissão e Resignação. Quando nós ouvimos essa palavra submissão, é preciso entendê-la não no seu sentido humano, mas do ponto de vista espiritual e moral diante das leis divinas. À medida que nós vamos compreendendo isso, nós vamos entendendo que necessitamos trabalhar conosco essa resignação e a submissão. Kardec vai substituir, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, pela palavrinha obediência. Sermos obedientes às leis divinas. E nós, infelizmente, ainda não o somos. Porque se nós fôssemos obedientes às leis divinas, nós já seríamos felizes. Mas ainda não somos. Temos momentos de alegrias, momentos de felicidades, mas ainda não somos. Nós passamos por momentos, lembranças que ficam registradas e que é muito importante. Agora imaginemos nós sermos realmente felizes. Alguém pode dizer assim, mas isso é impossível. De um ponto de vista superficial, humanamente falando, podemos até dizer que sim. Mas quando entendemos a nossa essência e o destino pelo qual nós estamos desenvolvendo em nossos espíritos, atingiremos o patamar de espíritos felizes. Quando então estivermos habitando mundos felizes, que pode se dar aqui mesmo no planeta Terra. Estamos numa escala progressiva, saindo da condição de primitividade, ainda trabalhando aspectos no campo das expiações e provas, avançando para o mundo de regeneração e assim sucessivamente até alcançarmos o patamar de mundo feliz. Quando isso acontecer, muitas coisas na Terra já terão passado. Exemplo, em um mundo feliz não existe doença e nem doentes.
Já pensaram sobre isso? Olha que coisa maravilhosa. Mas até chegarmos lá, precisamos aprender a sermos obedientes e resignados às leis divinas. É o que Kardec nos propõe no prefácio deste capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces. O item 30 vai dizer assim: quando sofremos uma aflição, se procurarmos a sua causa, encontraremos sempre a nossa própria imprudência, a nossa imprevidência ou alguma ação anterior. Então, está entrando aqui no campo das aflições. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma de nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de falta cometida em a existência anterior. Neste caso, como se vê, vamos atribuir as aflições a nós mesmos. Pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta, desde que somos sempre punidos naquilo em que pecamos ou naquilo que erramos. Então, Kardec está analisando conosco algo que nos toca diretamente: aflição, dor. Podendo estender essa dor a sofrimentos. Alguém aqui já sentiu dor? Dor de dente. Alguém já sentiu? Cólica. Dor de rins. Dor de cabeça. Essa é a mais comum, né? Dor de coluna. Às vezes a coluna nos prega, né, uma peça. Só que essas dores são fáceis de se lidar, porque elas passam. Elas ficam conosco por um período. Nós remediamos e elas passam. Mas costumam serem teimosas e retornar de novo, não é verdade? O mesmo também se dá em relação à dor moral. Só que com um pequeno detalhe. A dor moral, ela pode acompanhar-nos por um bom tempo. Ela passa, mas pode demorar a passar de acordo como nós vamos lidar com essa dor. Pode acontecer que eu viva uma encarnação inteira sentindo uma dor e tendo uma dor moral. Às vezes, 2 reencarnações, 3, séculos, milênios. Como trabalhar isso? Aprendermos a sermos obedientes e resignados. Mas como ser obediente e resignado diante de uma dor pungente? Exemplo, uma traição. Seja ela qual nível for. É difícil para muitos de nós ainda trabalharmos dentro deste aspecto de resignação e obediência uma lição das mais importantes exemplificadas e ensinadas por Jesus: o perdão. Perdoar não é tão simples. Parece, mas não é. A tal ponto que o apóstolo Pedro chega para o Cristo e diz, né? Então, se meu irmão errar contra mim ou pecar contra mim 7 vezes, eu
perdoarei? E depois disso, não? E a resposta de Jesus, muitos de nós já sabemos. Em verdade vos digo que não será 7, mas 70 vezes 7. Aí alguém pode pegar a calculadora ou fazer a multiplicação de cabeça. 7 vezes 7, 49. Coloca um decimal, 490 vezes. Aí a pessoa vai contando. 490 vezes eu perdoei fulano. Quando ele errar comigo a 491, será que há relações que durem tanto assim? Olha que coisa interessante. Este perdão, ele precisa ser trabalhado com muito carinho por nós, porque nós estamos despertando a consciência para uma realidade que não fere somente os nossos 5 sentidos. É a realidade espiritual. E muitos de nós passamos, vamos passar e continuaremos a passar situações que vão exigir o perdão. Porque o perdão, conforme ensina a espiritualidade maior, liberta. Enquanto a mágoa escraviza. Aí fica o livre-arbítrio de quem quer que seja. Mas por que sofremos? Por que há aflições? E aí Jesus vem e ensina-nos: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem. E temos um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo que vai abordar sobre esse assunto das aflições. Que é o capítulo de número 5. Que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Kardec propõe, dentro dos itens 4 a 6, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente entendermos as causas dessas aflições. Kardec já abriu para nós o leque. Devido à nossa imprudência, à nossa imprevidência, na atualidade. Mas se nós não somos imprudentes nem imprevidentes, na atualidade, e passamos por situações realmente muito pungentes, de dores e sofrimentos, de aflições, onde está a causa? Aí nós vamos então voltarmos lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, para lermos uma colocação de Kardec, onde ele vai nos chamar a atenção. Item 5. Capítulo 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Ela não alcança todas as faltas. Ela alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Tranquilo. Mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. A lei humana. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Vou ler de novo. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Aí Kardec chama a atenção. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas.
Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem, o ser humano, é sempre punido naquilo em que pecou. Então, nós somos punidos diante da lei divina naquilo em que nós erramos, naquilo que nós infringimos. Há uma obra de André Luiz, onde o instrutor espiritual diz assim, que é uma frase muito forte: a dívida acompanha o devedor. Enquanto não for quitada, ela continuará acompanhando. Voltando lá no item 30 do capítulo 28, coletânea de preces, é importante considerarmos o que Kardec nos alerta em comunhão com a espiritualidade. Se a causa de uma infelicidade não depende absolutamente de nenhuma de nossas ações, trata-se de uma prova para a existência atual ou de uma expiação de falta cometida em existência anterior. E neste caso, pela natureza da expiação, podemos conhecer a natureza da falta. Então, os amigos espirituais, eles falam conosco: observai as tendências. Todos nós temos e trazemos tendências desde quando nascemos. Qual seria, então, o objetivo de retornarmos ao corpo físico? Para mais uma etapa. No Livro dos Espíritos, nós estamos estudando, estamos reiniciando o Livro dos Espíritos, chegaremos nos capítulos onde Kardec vai abordar a pluralidade das existências. O Valdir ainda vai chegar lá, né, Valdir? Acredito que sim. Acredito que sim, né? Vamos orar para o Valdir para ele chegar, né, gente? Vamos fazer as preces, né? E lá é colocado a reencarnação como uma realidade. E muitos de nós ainda temos dúvida a respeito da reencarnação. Porque nós duvidamos da alma. Porque nós duvidamos da existência, da continuidade da vida fora do plano físico. Mesmo já tendo N desencarnações e encarnações no plano físico. A que se prende a isso? Tendência. Ah, mas qual tendência? Do materialismo. Que ainda vigora, que ainda predomina na nossa estrutura psíquica, na nossa essência. Qual é o objetivo? Trabalhar conosco para gradativamente desvincularmos deste materialismo. Ah, quer dizer então que eu tenho que viver apenas para o espírito? Não, não é isso.
Porque se a matéria não fosse importante, nós não estaríamos aqui. Porque é por intermédio dela que nós, como espíritos criados por Deus, vamos adquirindo todos os potenciais que o espírito deve se dotar, até chegar à condição de espírito puro. Exemplo. Podemos entrar nesse campo. Quando Deus cria, Kardec pergunta, como Deus criou os espíritos? E a espiritualidade responde, não sabemos. Os espíritos superiores disseram a Kardec, não sabemos. Podemos trabalhar teorias, sistemas, mas mesmo assim, ainda não conseguiremos chegar a uma conclusão. Os espíritos superiores. Mas vamos pegar a ideia que Deus cria. Aí vocês já ouviram falar na mônada, ou no princípio inteligente. É uma espécie de semente. Aí Deus cria essa semente. Princípio inteligente, PI. Da mesma forma que você pega essa semente e deposita ao solo, e ela vai germinar, vai se desenvolver e tornar-se-á uma grande árvore. Vamos imaginar que seja uma semente de manga e torna-se aquela mangueira, aquelas mangas saborosas. Você sabe que a semente é de manga. Você pode ter a ideia daquilo ao qual ela se tornará, porque você já tem esse registro, que você já viu uma árvore, os frutos dessa árvore. Mas essa semente ainda não é a árvore. Então, quando Deus criou o PI, que é o princípio inteligente, ele chegará um dia à condição de espírito. Para chegar à condição de espírito, ele vai passar por diversas fases. Dentro dessas fases, ele vai adquirindo condicionamentos que serão ferramentas para o seu processo evolutivo. Como, por exemplo, uma ferramenta. Pensamento. Que vai sendo construído, edificado. E todos os sentidos que nós temos hoje, todos, tato, visão, audição, paladar, olfato, foram construídos pelo princípio inteligente através dessas fases no campo físico. Um dia, tornaremos espíritos puros. E tudo aquilo que foi edificado vai sendo sublimado. Porque Kardec pergunta aos espíritos, e já foi estudado aqui pelo Valdir, que é a questão de número 10. Um dia, o homem poderá ver a Deus? Vamos relembrar a pergunta? Alguém está com o livro dos Espíritos aí? O Valdir não vale porque ele está, né? Vamos lá.
para não sermos... Olha que interessante a resposta. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Esse sentido nós ainda não somos dotados. Somos? Ainda não. Mas vamos construí-lo. Como? Passando pelas provas, aprendendo com elas e fazendo uma leitura de que tudo aquilo que chega até a mim é um sinal para que eu possa observar, compreender e fazer uma autoavaliação, tendo em vista que agora estou começando a despertar a consciência espiritual. Naquilo que nos aflige, vemos em geral apenas o mal presente, e não as consequências ulteriores e favoráveis que ele pode ter. O bem é frequentemente a consequência de um mal passageiro, como a cura de um doente resulta dos meios dolorosos que se empregam para obtê-la. Em todos os casos, devemos submeter-nos à vontade de Deus. Suportar corajosamente as atribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam contadas e que se apliquem a nós estas palavras do Cristo: bem-aventurados os que sofrem, ou os aflitos. Suportar uma aflição é conquistar em nós valores que talvez, no momento atual, não vai ser útil na nossa visão, mas que será fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E nós só vamos ter uma dimensão disso lá na frente. Lá na frente. Como, por exemplo, mãe, por que eu tenho que estudar matemática? Por que eu tenho que saber fazer conta? Para quê? Eu não preciso saber fazer conta, não é verdade? Eu detesto matemática. Muitos falam isso, né? E aí você dá ao seu filho: meu filho, vai lá na padaria e compra para mim 300 gramas de mussarela. Aí você vai na padaria, toma aqui o dinheiro. R$50. Dá para comprar 300 gramas? Não dá? Dá ou não dá? Aí sobra, né? Aí você chega lá e pede para o atendente: eu queria 300 gramas de mussarela. O atendente coloca, aí tem lá a tabela de preço. Por exemplo, cada 100 gramas, R$ 9,90. Uma ideia, tá, gente? R$ 9,90 a cada 100 gramas. Bom, se 100 gramas é R$ 9,90, 300 gramas vai dar. Aí você vai fazer a conta. Aí vamos imaginar que a pessoa colocou 300 gramas lá, mas a balança não está aferida. Engraçado que todo comércio, a balança nunca dá para menos, sempre para mais, não é verdade? Ela sempre pesa para mais, nunca para menos. Passou lá umas 15, 20 gramas. E em vez de dar o valor exato de 9,90 vezes 3, que seria as 300 gramas, é cobrado um pouquinho a mais. Você precisou da matemática. Mas para você compreender e interpretar os números, você precisou ter a leitura.
E assim sucessivamente. Quando passamos pelas provas, no momento atual, nós vamos maldizê-las, mas elas servem para nos direcionar ao alto. Elas servem para fazer com que nós cresçamos diante de nós mesmos, no entendimento da vontade do Pai. E é por isso que, ao final de cada lição, Kardec propõe uma prece para nos ajudarmos. Quando ele diz assim, a prece do item 32, sinto, meu Deus, a necessidade de orar para vós, pedir as forças necessárias a suportar as provas que me enviastes, permitir que a luz se faça em meu espírito, com a devida intensidade, para que eu possa apreciar toda a extensão de um amor que me aflige, porque me quer salvar. Submeto-me com resignação. Ó, meu Deus, ai de mim. É tão frágil a criatura humana que, se não me sustentardes, poderei sucumbir. Não me abandoneis, Senhor, pois sem o vosso amparo eu nada posso. E foi por isso que o Cristo nos ensinou. Sem mim, nada podereis fazer. Então nós vamos encerrar essa primeira parte